sede por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho das Escrituras. Na verdade, são vários versículos. Eu gostaria de usar essa palavra no final do ano para falar com vocês a respeito de planejamento. Vocês sabem que todas as coisas importantes da nossa vida envolvem planejamento. A gente até poderia dizer que as coisas simples do dia a dia também envolvem algum tipo de planejamento que seja rudimentar. Por exemplo, se você não tiver um planejamento de pelo menos amanhã na hora do almoço comer o restante da ceia de Natal de hoje, provavelmente você vai ficar com fome. Coisas importantes envolvem planejamento. Se você quer construir uma casa, você precisa planejar. Se você quer se vestir bem, se você quer organizar a sua vida financeira, tudo você precisa de planejamento. Deus nos fez assim. Deus não nos fez com instintos para viver na base de impulsos. Deus nos fez a partir de planejamento. E é interessante que nós planejamos coisas importantes na nossa vida, mas eu quero usar com vocês esse tempo hoje para falar um pouco do planejamento da vida espiritual. É comum a gente ir para o ano novo fazendo certos compromissos, dizendo: olha, eu vou comer menos esse ano, não vou exagerar tanto nas festas, eu vou deixar de beber refrigerante, eu vou fazer caminhada, eu vou recuperar aquelas roupas que estão perdidas no guarda-roupa. É comum a gente fazer esse tipo de coisa, mas poucos de nós planejam a vida espiritual. O que eu vou fazer no meu relacionamento com Deus? E se nós fôssemos imaginar a nossa vida como um terreno, e o Espírito Santo de Deus como se fosse um trator que está prestes a fazer uma obra na nossa vida, às vezes nós temos enchido a nossa vida espiritual de entulhos, que dificultam a ação do Espírito Santo em Deus realizar grandes coisas na nossa vida. Então eu quero mostrar para vocês alguns versículos que falam de planejamento. Na verdade, eu vou olhar um pouco com vocês o livro de Provérbios. Depois nós vamos olhar a vida do apóstolo Paulo. Depois eu vou mostrar o exemplo do próprio Deus e do Senhor Jesus. E eu espero que esses 4 elementos de planejamento na Bíblia estimulem você a fazer bons planejamentos. Então, vamos começar com o livro de Provérbios, capítulo 6. Para quem gosta de dormir muito, Provérbios é um bom livro para você. Provérbios vai perturbar o seu sono. Provérbios capítulo 6, verso 6. Veja o que o sábio Salomão disse. Provérbios 6, verso 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Está aí um bom versículo para os pais de adolescente recitar para eles todos os dias de manhã. Verso 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado?
Irmãos, o sábio Salomão, ele usou o exemplo da formiga para chamar a nossa atenção para duas lições. A primeira é trabalho duro. A formiga trabalha muito, a formiga trabalha enquanto ninguém está trabalhando. A formiga, ela se prepara, e aqui entra o segundo momento, é a ideia do planejamento. Se a gente fosse colocar na nossa linguagem, poderíamos dizer que é a ideia de você consertar o telhado enquanto está no verão, enquanto o inverno não chega. Então, a formiga é apresentada por Salomão e é apresentada por Deus para todos nós como exemplo de alguém que planeja, como exemplo de um ser que olha para frente, como um ser que não está preocupado apenas com o momento, com os sabores, com as alegrias e com os prazeres que você pode ter no momento, mas olhando para o futuro e olhando para os dias difíceis. Então, se eu fosse trazer uma lição de Provérbios 6, eu diria que as pessoas sábias são aquelas pessoas que se preparam para os invernos da vida. Você imagina que a sua vida tem invernos, a sua vida tem estações em que as coisas estão mais escuras, e aquela pessoa sábia, essa é a lição de Salomão, se prepara para esses momentos da vida. Aí em Provérbios, no capítulo 14, veja uma outra lição que o autor nos traz a respeito de planejamento. Provérbios capítulo 14, o verso aqui é o verso de número 15. Veja que ele faz uma lição a partir de um contraste entre o simples e o prudente. Ele diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quem é o simples aqui? A palavra simples, ela poderia ser traduzida como imaturo, como alguém sem discernimento, como alguém que não consegue ter uma percepção clara do que é a vida. A palavra no original é a ideia de porta aberta, é alguém que qualquer coisa que chega entra na vida da pessoa sem ela se dar conta. Ele diz o simples é assim. Em outras palavras, a pessoa imatura é a pessoa que não tem discernimento, é a pessoa que não percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que são as pessoas que dizem para ela como ela deve ser, como ela deve pensar, como ela deve agir, como ela deve reagir. E do outro lado ele faz o contraste com o prudente. O prudente é o que tem discernimento. O prudente é o que percebe as coisas com clareza. O prudente é aquele que atenta para os seus passos. Aqui entra a ideia de planejamento. O prudente, ele está consciente de que ele está numa jornada. Ele está prestando atenção que ele tem um local que ele precisa chegar. E ele está prestando atenção em cada passo da sua vida. Esse é o contraste entre o simples, entre o imaturo e o maduro e prudente. Tem muita gente que leva a vida assim. Tem muita gente que leva a vida como se fosse uma pessoa inconsequente. Ela está vivendo um dia de cada vez, no sentido de não prestar atenção nos seus passos, de não prestar atenção no futuro, de não olhar para onde ela está indo, para onde as suas escolhas estão direcionando, qual é o fim que ela vai colher a partir do caminho que ela está traçando hoje. Salomão nos chama a atenção para esse fato. A grande verdade, meus irmãos, é que se você não planeja os seus passos, alguém vai planejar por você. Isso foi um pastor que me disse, quando eu estava prestes a me formar no seminário, ele disse assim: se você não fizer a sua própria agenda, alguém vai fazer a sua agenda. Pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser os acontecimentos imediatos da vida, coisas, pessoas, situações vão determinar quais são os seus passos. E é por isso que a pessoa é prudente, ela presta atenção no caminho que está indo. No capítulo 15, ele traz mais uma lição, no versículo 22, que nos lembra a importância de planejamento. Capítulo 15, verso 22, eu diria que esse versículo ele complementa a ideia do versículo anterior. Verso 22, ele diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então, a grande lição aqui que Salomão está trazendo para todos nós e para os seus
discípulos é que nós temos que planejar a vida focando coisas, eventos, projetos que são permanentes. Nós não devemos planejar a vida simplesmente para coisas fúteis. E nós só vamos planejar colocando coisas importantes, coisas de valor permanente, se nós submetermos ao Senhor e pedirmos bons conselhos. Salomão está falando que se você quer ser uma pessoa bem-sucedida nos seus planos, você precisa ouvir gente que tem sabedoria, gente que já passou pelo caminho que você está transitando, gente que tem vida com Deus, que tem maturidade espiritual e que pode chegar para você e te dar um conselho, pode chegar a você te repreender e pode chegar até você e até se opor ao seu planejamento. Então, às vezes nós precisamos fazer isso. Então você tem um plano, um empreendimento, algo que gostaria de fazer, submeta à apreciação de pessoas sábias e esteja pronto para ouvir, às vezes, uma pessoa que vai contrariar você. No capítulo 16, verso 3, ele ainda falando de planejamento, ele diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Talvez aqui seja a grande resposta, porque muita coisa que a gente faz na vida dá errado. A gente não submete a Deus. Nós confiamos no nosso entendimento, nós confiamos na nossa experiência, nós confiamos nos vultos que estão ao nosso redor, a opinião às vezes de pessoas imaturas, às vezes os próprios desejos do nosso coração. Ele diz: submeta ao Senhor. Veja como Salomão diz que os nossos projetos não podem ser coisas simplesmente internalizadas, egoístas. Ele diz: primeiro, procure pessoas sábias, mas submeta ao Senhor. Você já fez isso? O seu anseio? Você, por exemplo, que está pensando em mudar de emprego, você que está pensando em começar uma faculdade, você que está pensando em se casar, você já pensou em fazer isso? Senhor, está aqui na tua presença. O que o Senhor quer? É preciso coragem para fazer isso. É preciso você ter coragem de abrir mão dos seus sonhos. Você se colocar diante de Deus dizendo assim: Senhor, até hoje eu tenho sonhado isso, mas se o Senhor não quiser, eu me experimento, eu aceito a tua vontade, eu me resigno diante do Senhor. Imagina um jovem que está estudando muito para ser médico, e é o sonho dele, ele está trabalhando por anos a fio disso. De repente ele faz essa oração e Deus diz: eu quero que você seja um missionário. Ele diz: submeta ao Senhor todo o seu planejamento. Capítulo 24, vamos olhar mais um conselho que o autor dos Provérbios nos traz. Capítulo 24, versículo 27. Para quem quer casar, esse é um bom conselho. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a tua casa. Lembra que esse conselho tem como pano de fundo a vida do homem no campo. Então o conselho do Salomão é: se você quer construir uma casa, se você quer se envolver em um empreendimento, você primeiro precisa garantir sua subsistência. Você primeiro tem que ter uma terra para você poder plantar, para você poder colher, e do fruto do seu trabalho, então você constrói a sua casa, você entra dentro dos seus empreendimentos próprios. Se a gente fosse pegar esse conselho e dar para a turma hoje que vive na cidade, dentro do contexto das grandes cidades, talvez fosse assim: arrume um emprego antes de se casar, ou faça um planejamento financeiro para você não ficar no SPC no final do ano, ou para você não carregar o peso de um empreendimento seu que falhou. Então esse é um conselho simples, mas é significativo como nós falhamos das coisas simples da vida. Antes de você fazer qualquer coisa importante, planeje, veja se você tem condição. Talvez isso aqui fosse um conselho, um conselho muito sábio contra a avareza.
de você não entrar em coisas que você não pode, de você não permitir que os seus olhos sejam enfeitiçados por coisas que você nem precisa, ou que simplesmente o seu coração está desejando. Tome cuidado com esse tipo de coisa. No capítulo 31, vamos até lá, eu estou pulando muitos versículos, tem muitos outros que a gente poderia citar, mas no capítulo 31, falando agora da mulher virtuosa, olha como o sábio Salomão define a mulher virtuosa. Capítulo 31, verso 14, verso 15, ele diz: é como o navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. E ele continua descrevendo o que é uma mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa é uma mulher planejadora. Ela é uma mulher que acorda cedo e ela sabe muito bem quais são as necessidades da sua casa. Ela entrega para cada pessoa a sua tarefa, isto é, ela tem o conhecimento do todo, ela sabe como é que uma casa deve funcionar. O texto diz que ela adquire propriedade, ela tem capacidade de negociar, e vocês sabem que pessoas que adquirem e vendem propriedades mais do que nunca necessitam de planejamento, precisam saber se aquilo se encaixa no orçamento, se aquilo vai servir à família. A mulher virtuosa é assim, ela sabe o preço das coisas, ela sabe quais são as necessidades da sua família. Então, se eu fosse fazer uma síntese de tudo que nós vimos até agora aqui em Provérbios, nós aprendemos o seguinte, irmãos, que as pessoas sábias, as pessoas produtivas, são as pessoas que planejam. Não planejar é viver como tolo. Não planejar é ser imprudente. Não planejar é você viver um modo de vida perigoso. Provérbios ensina para nós que nós não podemos viver a vida como se a vida fosse uma folha seca, que o vento bate e nós somos conduzidos ao sabor das circunstâncias, de um lado para o outro, sem saber para onde vamos, sem saber onde devemos chegar. Você acordar de manhã e às vezes nem saber por onde começar. Já aconteceu com vocês? Amanheceu o dia, o que é que eu faço? Tem tantas coisas para fazer na minha vida que eu nem sei por onde começar. Planejamento priva você desse tipo de coisa. Então, gente sábia, quando acorda, sabe o que tem que fazer, e sabe como fazer, sabe como realizar. Então, o livro de Provérbios ensina essa lição tão valiosa para a gente. Agora eu queria levar vocês para o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15. A vida do apóstolo Paulo ensina uma outra dinâmica do planejamento de vida. É que às vezes nós planejamos coisas e Deus muda aquilo que planejamos. Eu diria que na experiência do apóstolo Paulo, nós podemos dizer que Deus melhora os planos que nós fazemos, mas mesmo assim devemos planejar. Capítulo 15 de Romanos, verso 20 até o verso 28, eu queria que vocês percebessem, né? Tem muitas nuances, muitas maneiras de você ler essa passagem, mas à medida que a gente for olhando, tente perceber como Paulo planejou a vida dele a partir desses versículos. Ele está contando para os romanos os seus planos, e veja só como ele planejou. Então no verso 20 ele diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreender-os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impelido a visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando viagem para a Espanha.
pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. O apóstolo Paulo aqui conta para os irmãos de Roma um pouco do seu planejamento. Ele diz para os romanos assim: olha, meu plano é esse. Eu vou até a região das igrejas da Grécia. Lá as igrejas se reuniram e fizeram uma coleta, uma oferta para os pobres de Jerusalém. Eu vou pegar essa oferta e eu vou viajar para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eu deixo aquela oferta e depois eu vou viajar até Roma e vou permanecer um tempo com vocês. E através de vocês eu vou pregar o Evangelho na Espanha. Porque, diz Paulo, eu não quero pregar o Evangelho onde o Evangelho já foi pregado. Meu objetivo de vida é pregar o Evangelho de Jesus nas regiões em que Jesus ainda não foi proclamado. Por isso que ele disse que quer ir à Espanha. E ele entendia que dentro do planejamento dele, a cidade de Roma e a igreja de Roma eram estratégicas na rota dele de chegar até a Espanha. Então, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo era um homem muito meticuloso no seu planejamento. Não é à toa que ele foi o maior fundador de igrejas do Novo Testamento. Não é à toa que ele fez muito pela expansão do nome de Cristo, como nenhum outro personagem na história do cristianismo fez como ele. Então ele tinha um princípio. O princípio dele é: o meu ministério é pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi pregado. E ele fez todo um planejamento que envolvia ir a Jerusalém, passar por Roma e terminar o ministério dele na Espanha. E ele fez um plano tão organizado que deu origem a essa carta que nós lemos hoje, a carta aos Romanos. Ele escreveu essa carta para se apresentar para a igreja de Roma e dizer que ele queria passar por lá e permanecer um tempo com os irmãos, depois ser enviado à Espanha. Então, o que nós aprendemos com Paulo? Que todo ministério produtivo, ele passa por planejamento. Tudo aquilo que nós queremos realizar para o Senhor e no nome do Senhor, e se nós queremos que isso seja grande, que isso tenha impacto, nós não podemos fazer de improviso, nós não podemos fazer ao sabor do vento. Precisa haver planejamento. Por outro lado, nós aprendemos pela história do apóstolo Paulo que o plano dele fracassou. Vocês que estão aqui na igreja já me ouviram falar a respeito disso. Não o plano de Deus, mas o plano do apóstolo fracassou, porque a história bíblica diz que de fato ele viajou para a região da Grécia, ele pegou a oferta, levou para Jerusalém. Só que quando chegou em Jerusalém, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. E ele viajou para Roma, e ele viajou como preso. E ele permaneceu preso em Roma. E a história do cristianismo mostra que, muito provavelmente, o plano dele de pregar o Evangelho na Espanha nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então aqui nós aprendemos um princípio importante sobre o plano. Que nós temos que fazer planos. Ele fez planos. Mas que às vezes Deus aperfeiçoa o planejamento que nós tivemos. Por que nós podemos dizer que o planejamento dele foi aperfeiçoado? Porque Paulo preso fez muito mais pelo Evangelho do que ele fez solto. Quando ele estava preso, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, as chamadas cartas da prisão.
E o número de pessoas que já se converteram e se edificaram conhecendo essas cartas do apóstolo Paulo foi muito maior do que as pessoas às quais ele pregou o evangelho. Ele já morreu há quase 2000 anos e o nosso coração continua sendo abençoado pelo trabalho que ele fez quando ele estava preso. Mas o ponto é, nós devemos fazer planos, mesmo que no final Deus aborte os nossos planos. A carta de Paulo aos Romanos, eu considero a carta de Paulo aos Romanos a maior obra literária de todos os tempos. Todas as grandes viradas na história do cristianismo, em termos de avivamento, despertamento espiritual, todas começaram com a carta de Paulo aos Romanos. É o documento mais importante do Novo Testamento. Eu sei que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas em termos de abrangência, nós não temos um outro livro que nem Romanos. E esse livro chegou nas nossas mãos por quê? Porque Paulo era um homem que planejava. Ele escreveu essa carta à igreja de Roma porque nos seus planos incluía ele se apresentar para essa igreja que não o conhecia pessoalmente. Então ele escreveu toda essa carta para mostrar para os romanos: olha, eu sou um apóstolo, a minha pregação é essa, eu sou irmão de vocês e eu quero ser enviado por vocês à Espanha. Então, por ele ser um homem de planejamento, é que nós estamos sendo abençoados aqui na igreja todo domingo, ouvindo um pouquinho da exposição da carta de Paulo aos Romanos. Então, meus irmãos, a lição que eu aprendo nessa experiência de Paulo é que Deus, em alguns momentos, Ele frustra os nossos planos. Às vezes nós estabelecemos aulas para a nossa vida muito bem organizados. Nós olhamos assim para a nossa vida e traçamos planos, dizemos: olha, isso aqui é perfeito, 100%. E de repente Deus vai lá e dá um toquinho assim naquele nosso castelo e tudo cai por terra. Então eu aprendo aqui na carta de Paulo aos Romanos que nesse processo em Deus nos reorientar para o alvo que Ele estabeleceu, Ele tira o melhor de nós. É isso que eu aprendo com a experiência de Paulo. Enquanto Deus estava frustrando e reorientando o caminho dele, Deus tirou o melhor dele. Deus fez dele um homem melhor. Deus fez dele um apóstolo melhor. Deus fez dele uma pessoa mais madura. Deus fez dele uma pessoa muito mais importante no reino de Deus. É por isso que você não pode viver frustrado quando aquilo que você planeja não dá certo. Você que é de Deus, você que acredita na soberania de Deus, você que acredita que Deus tem um plano, você que acredita que Deus escreveu sua história, você não pode viver frustrado quando você planeja algo importante, de repente tudo por terra e você se vê completamente sem chão. Não, essa hora é a hora de você curvar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida? O que é que o Senhor está me mostrando? O que é que o Senhor deseja realizar? Onde o Senhor quer que eu chegue? E nesse processo em que Deus vai reorientando, quebrando os nossos planos, refazendo a nossa vida, Ele tira o melhor de nós. Você acredita nisso? Espero que sim. Espero que sim. Além de Provérbios, além do exemplo do apóstolo Paulo, nós temos o próprio Deus como um ser que planeja. Você já parou para pensar na seguinte questão? Por que nós sentimos tanta necessidade de planejar? Tem gente, que é muito metódica no planejamento, escreve, tal hora vou fazer isso, tal hora vou fazer aquilo, tal hora vou fazer aquilo. Tem gente que é assim, é muito metódica. E quando chega o final do dia e você conseguiu fazer um tique em cada item da sua lista, qual é a sensação que você tem? Bem-estar, Maravilha, fiz tudo. Então eu tenho muito esse sentimento. Quando termina o final do dia, eu consegui todas as atividades, ler todos os livros que eu queria, completei. Eu posso estar morto de cansado, mas eu deito na cama com aquele versículo em mente: doce é o sono do trabalhador. Você trabalhou e terminou. Por que nós somos assim? Você já parou para pensar?
porque nós temos essa necessidade de planejar, e porque quando nós planejamos as coisas e as coisas acontecem, nós temos uma satisfação interior tremenda. A resposta é: porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é um ser que planeja e executa o seu planejamento. Então, quando nós planejamos, executamos o planejamento, e o planejamento dá certo, e nós temos essa satisfação interior, nesse momento nós estamos sendo parecidos com o nosso Deus que nos criou assim. Vamos olhar alguns versículos apenas. Isaías capítulo 46. Isaías 46. Verso 9. Deus aqui, através do profeta Isaías, está comparando-se aos ídolos. O contexto da fala do profeta é esse. Deus está mostrando que ele é diferente dos ídolos. Israel nessa época estava sendo direcionado a adorar ídolos, imagens construídas pelas mãos dos homens, estátuas pagãs. E Deus diz a diferença dele para as estatuetas que o povo de Israel estava adorando. Veja no verso 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, qual é a diferença de Deus para o ídolo? O profeta Isaías está dizendo, primeiro, que ele é Deus, isto é, ele existe, ele é real, ele é único, ele é singular, não tem outro ser semelhante a ele em todo o universo. Mas, em segundo lugar, ele diz o que vai acontecer. Ele diz o que vai acontecer não somente porque ele prevê o que vai acontecer, mas ele diz: eu digo as coisas que vão acontecer porque fui eu quem a estabeleci. Eu vou executar a minha vontade. Então, quando eu estou falando para vocês as coisas que sucederão no futuro, eu não estou falando simplesmente como alguém que tenta descobrir o que está reservado no corredor da história. Não, Deus está dizendo: eu digo as coisas que irão acontecer porque eu planejei cada uma delas. Cada uma delas acontece de acordo com a minha vontade. Esse versículo é muito bonito, mas ele é muito difícil de aplicar na nossa vida. Você já parou para pensar? Quando as experiências da vida são agradáveis, aí é bom a gente pegar esse versículo, né? Deus está executando a sua verdade, a sua vontade. Mas quando as coisas ocorrem ao oposto daquilo que gostaríamos, quando nós olhamos a nossa vida e dizemos: eu não sou o que eu gostaria de ser, os anos passaram, eu me perdi com o passar do tempo, eu não me tornei a pessoa que eu planejei. É difícil da gente pegar esse versículo e internalizar. Atos capítulo 2, verso 23, é um outro versículo. Tem outros que eu tinha assinalado, mas eu vou pulá-los. Atos capítulo 2, verso 23. Aqui Pedro está dando uma explicação para a morte do Senhor Jesus. Em Atos 2, verso 23, ele diz: sendo este aqui se refere a Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então veja que a ordem como Pedro constrói a frase: Deus entregou Jesus e vocês o mataram. Em outras palavras,
Vocês, quando mataram Jesus, vocês estavam pensando que estavam tomando a melhor decisão do mundo, fazendo a coisa certa, mas na verdade vocês estavam apenas cumprindo o plano que Deus estabeleceu. Aqui, meus irmãos, é a explicação porque nós temos a necessidade tão grande de planejar e porque você se sente tão bem quando os seus planejamentos dão certo. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Aqui é uma lição para você também que não planeje. O nosso Deus, ele não é um Deus do acaso. O nosso Deus não é um Deus desorganizado. O nosso Deus não é um Deus do caos. É um Deus que ordena, é um Deus que planeja, é um Deus que executa. E Ele fez você a imagem e semelhança dele. Sua vida não pode ser um caos. A sua vida não pode ser, como diz lá em Gênesis 1:1, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Tem muita gente que a vida inteira é assim. Sua casa é uma desorganização, seu guarda-roupa é uma desorganização só, sua vida financeira é uma desorganização só, os seus relacionamentos é uma desorganização só, o seu trabalho é uma desorganização só. Você sabe que você não vive em paz com esse tipo de coisa. Tem gente que ainda tenta dissimular, falando assim: não, é porque esse é o meu jeito, isso é porque é o meu estilo, é uma forma alternativa de vida, eu me sinto bem. Eu não acredito nisso. A menos que você já foi tão desfigurado, que os resquícios da imagem de Deus em você estão quase apagando, porque isso não combina com o que a Bíblia diz. Quem é de Deus gosta de organização, quem é de Deus gosta de limpeza, quem é de Deus gosta de planejamento, quem é de Deus sabe onde está e sabe onde deve chegar e não vive vida desorganizada. Nós somos assim porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Portanto, você ter vida desorganizada é pecado. Você viver sujo é pecado. Você ter a sua vida financeira caótica é pecado. Você ter a sua casa bagunçada, roupas sujas, você levar seus estudos de qualquer jeito, você não cumprir sua palavra, dizer que vai estar em tal hora e não está, é pecado. Nosso Deus não age assim. O nosso Deus é um Deus de planejamento. Nós precisamos aprender com Ele. E em último lugar, aqui eu vou resumir um pouco mais. Jesus, que é o exemplo perfeito de ser humano, ele viveu uma vida de planejamento. A gente pode ver isso em João capítulo 2, versículo 4. João capítulo 2. Vocês lembram do contexto aqui da passagem? A passagem é as bodas de Caná, em que Maria, mãe do Senhor Jesus, viu que o vinho havia acabado, e ela chegou até Jesus dizendo mais ou menos assim: Senhor, faz alguma coisa aí, porque a festa vai ficar complicada sem vinho. E Jesus responde a ela. Muita gente pensa que isso aqui Jesus está sendo grosseiro com ela, mas na verdade ele não está. Era um modo da época de se tratar, inclusive um modo carinhoso. Mas Jesus lhe disse, verso 4: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a mim. Então veja, nessa frase de Jesus, você percebe que Jesus, o ser humano perfeito, Deus encarnado, Jesus planejou. Ele tinha a hora certa que ele ia mostrar o seu poder. Ele tinha um momento preciso, que estava no calendário de Deus, em que ele ia se revelar ao mundo como Messias. Esse aqui foi o primeiro milagre que ele fez, que deu início ao seu ministério. E ele esperou o momento preciso. Ele tinha aqui mais ou menos
30 anos de idade, e ele esperou até esse momento para mostrar o seu poder. Durante mais ou menos 30 anos, ele esteve vivendo como um judeu comum do primeiro século, fazendo o que todo mundo fazia. Ele foi para a carpintaria aprender a profissão do seu pai, ele foi para a escola, como todo mundo foi. Ele esperou o momento exato para mostrar o seu poder. Jesus era uma pessoa que planejava. E finalmente, Lucas capítulo 9, vamos olhar essa passagem aqui. Eu estou pegando uma passagem do começo e outra do fim do seu ministério. Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 51. Lucas 9, verso 51 diz: E aconteceu que, ao completarem-se os dias em que ele devia ser assunto ao céu, veja agora, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então o texto diz: quando no momento da sua morte, os seus discípulos batiam os olhos no rosto de Jesus, e o que eles viam? Uma pessoa que estava resolvida: eu vou para Jerusalém. E ele já havia dito para os seus discípulos o que ia acontecer: que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, e que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, irmãos, a lição aqui da vida de Jesus é que Jesus é o humano perfeito. Jesus não é apenas o nosso Salvador. Jesus veio para esse mundo ensinar para a gente como nós devemos viver. E Jesus era um homem, é um homem, e foi, enquanto esteve aqui, um homem que planejou. E teve um momento que ele se apresentou como Messias, e teve um momento também que ele entregou a sua vida. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele teve esse planejamento. Pois bem, então agora, fazendo a síntese final aqui para a gente encerrar e orar, o que nós aprendemos de tudo que nós demos até aqui? Meus irmãos, a grande lição é que nós precisamos planejar as coisas importantes da nossa vida. Deus nos deu vários aspectos da vida que são importantes, alguns são essenciais. E as coisas importantes da sua vida, você não pode simplesmente empurrar com a barriga. Você não pode conduzi-las ao sabor da circunstância. Você tem um casamento, seu casamento é importante. Você precisa planejar, aprofundar o relacionamento com o seu cônjuge. Você não pode simplesmente pensar que crescer no relacionamento, se tornarem mais próximos, se tornarem mais íntimos, se tornarem mais companheiros, se tornarem mais confidentes, se tornarem mais amigos, se tornarem mais cúmplices um do outro. Isso não é uma coisa que surge naturalmente. Às vezes a correria do dia a dia da vida, as muitas obrigações até nos roubam isso. Você precisa planejar seu casamento. Você precisa planejar ter uma experiência de casamento melhor no ano de 2020. Você também precisa planejar tempo de qualidade com seus filhos. Os filhos são bênçãos que Deus entregou, e os filhos são um aspecto fundamental da nossa existência. O que acontece com os nossos filhos vai ter reflexo diretamente na maneira como nós vamos viver o futuro. O próprio provérbio de Salomão falou que quando os filhos dão errado, isso fere o coração dos pais. Então você chegar na sua meia-idade, na sua velhice, você vê todos os seus filhos desorganizados na vida, cheios de problemas, e você olhar para a vida deles e ver o seu próprio fracasso. Então você precisa planejar tempo com seus filhos. Você precisa planejar tempo de qualidade para influenciar, para ensinar, para desenvolver a amizade. Você precisa planejar tempo para se manter saudável, fazer o seu exercício, se alimentar com qualidade, dormir o suficiente, planejar aquilo que você vai comer e aquilo que também você não vai comer. Você precisa planejar suas férias para ter descanso
de poder se refazer espiritualmente e fisicamente. Mas, fundamentalmente, aqui eu quero deixar numa letra em negrito em caixa alta: planeje a sua vida espiritual. Planeje sua vida de oração. Nós não podemos empurrar a oração como sendo assim uma disciplina que a gente faz quando dá certo. Você não pode simplesmente amanhecer o seu dia e dizer assim: durante o dia eu vou ter um tempo que eu vou conseguir, que eu vou tirar para orar. Se você for sincero consigo mesmo, você já deve ter experimentado e saber que isso é um exercício inútil. Você vai empurrando, e chega no final do dia, ou você faz uma oração mecânica, simplesmente para ter aquela pacificação interior que você cumpriu sua obrigação, ou você simplesmente não faz e fica com um peso na consciência e já se auto-justificando que no outro dia você vai fazer dobrado. A mesma coisa com a leitura das Escrituras. Nós não podemos, irmãos, empurrar essas coisas com a barriga e levar ao gosto do vento, porque elas são fundamentais. A parte mais importante da sua vida é aquela que ninguém vê, é aquela que só Deus vê. É como se fossem as obras de saneamento numa cidade. Todo prefeito gosta de fazer obras públicas que todo mundo vê, construir prédios, construir estabelecimentos em que todo mundo passa com o seu carro e vê. Poucos prefeitos gostam de fazer saneamento, porque saneamento ninguém vê, mas na hora que dá a chuva na cidade, todo mundo sente a falta do saneamento. A parte mais importante da sua vida é aquela que ninguém vê. É aquele momento que você está de joelho no chão. É aquele momento que você levou sua mente para o alto para falar com Deus. É aquele momento em que você abriu sua Bíblia para ler. Sem planejamento, essas coisas não vão acontecer. E se acontecer, elas vão acontecer simplesmente de improviso. E não vão produzir o bem para a sua alma que deveriam produzir. Então, se você não planejar tempo para as coisas importantes, tudo vai ser tomado por pressões urgentes. Então planeje seu tempo de oração. De tal hora a tal hora, eu vou abrir a Bíblia, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Aconteça o que acontecer. Pode chover canivete, ninguém vai me roubar esse tempo com Deus. Faça desse planejamento uma prática, transforme isso num hábito. Tem vários autores, inclusive autores não cristãos, que falam que nós somos seres de hábitos, que são os hábitos que formam a nossa personalidade. Então lembre-se disso. E a segunda lição e advertência: irmãos, vamos aproveitar esse final de ano e, diante de Deus, nos arrepender pela forma desordenada que nós temos conduzido a nossa vida. Deus tem sido fiel, Deus tem sido misericordioso, Deus tem nos abençoado. Muitos de vocês estão apertados financeiramente, não porque estão passando necessidade, mas porque não planejaram a vida financeira de vocês. Muitos de vocês estão com problemas no casamento, porque vocês não planejaram permanecer juntos, ter atividades juntos, desenvolver proximidade e comunhão. Muitos filhos de vocês estão dando trabalho porque vocês não estão dedicando a ele o tempo que deveriam. Sua vida espiritual está aos frangalhos porque você não tem buscado a Deus como você deveria. Planeje. Coisas importantes da vida precisam ser planejadas. Nós não podemos viver de improviso. Então se arrependa disso. Se arrependa do tempo que você perdeu, do tempo que você gastou no celular, olhando um monte de besteira, passando um monte de besteira, assistindo um monte de vídeo todo, olhando fotos de gente que você nem conhece, que nunca nem vai conhecer, perdendo um tempo precioso que Deus te deu. Vamos lembrar, irmãos, isso é uma coisa que eu estava pensando de à tarde, que para aquelas pessoas que são de Deus e aproveitam bem o tempo nunca é perdido. O tempo, ele já se torna um prelúdio do que vai ser a eternidade, quando não haverá mais tempo.
mas para as pessoas que vivem sem Deus, para as pessoas que vivem sem saber para onde vão, para as pessoas que vivem de qualquer jeito, o tempo é sempre tempo perdido. Você vai olhar para o ano de 2019 e vai dizer: perdi muito tempo. Mas para você que viveu no Senhor, para você que procurou crescer espiritualmente, para você que procurou viver bem na presença de Deus, 2019 não foi um tempo perdido. 2019 foi o primeiro passo na sua vida eterna. Foi mais um passo na sua vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. E se você, no ano de 2020, se dispor a conhecer a Deus, você não está perdendo tempo. Você está caminhando ao lado daquele que é eterno, ao lado daquele que é o dono e o criador do tempo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê arrependimento, que nós de fato nos quebrantemos diante dEle, pedindo perdão por todo o tempo que nós perdemos. E vamos aproveitar, irmãos, o ano de 2020 para planejar a vida e colocar na prioridade aquelas coisas que são importantes que o Senhor nos deu. Deus planejou a nossa alegria e nós temos que planejar a glória dele. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos por esse momento que tivemos de leitura da tua palavra e de pensar, ó Deus, um pouco mais de profundidade a respeito do tempo e da necessidade de planejar a vida. Antes de tudo, ó Deus, nós pedimos perdão pelo tempo perdido, pelo tempo que dedicamos a coisas ímpias e também para as coisas fúteis. O tempo perdido na rede social, o tempo em que nós poderíamos realizar coisas importantes, produtivas, e por preguiça, por descuido, por desleixo, deixamos de realizar. Nos perdoe, Deus, por isso. Nos perdoe pela tua misericórdia. Nós clamamos, Pai, para que 2020, esse ano que já se avizinha, seja um ano diferente. Seja um ano em que nós vamos remir o tempo. Seja um ano em que nós vamos contar os nossos dias. Nós seremos bons mordomos do tempo que o Senhor nos deu. Ajude-nos, Deus, a cuidar da nossa alma, a termos tempo de qualidade para orar, para ler as Escrituras, para vir aos cultos, para ter interação, conversação santa com o teu povo. Nos ajude também a termos tempo de qualidade com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Que o Senhor nos dê a graça de lutarmos para aperfeiçoar aqueles relacionamentos tão importantes que o Senhor nos deu. Ajude-nos, Pai, dá-nos arrependimento. Que nós saiamos daqui com o coração quebrantado e movidos pelo Espírito Santo para mudar de vida, para mudar de comportamento e planejar visando a tua glória no nosso bem. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter mais um